Atenção, atenção! Cereto News chegando! Caetano deve ser a novidade do Corinthians para o jogo desta quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Pelo Campeonato Brasileiro, Caetano deve jogar improvisado na lateral esquerda. E o Bidu será dispensado no final do ano? Renato Augusto vai renovar ou não vai renovar? E o Daronco não será punido, sem punição, pelo absurdo que foi a marcação do pênalti no jogo entre Corinthians e Santos. Eu conto tudo isso para vocês agora. Cereto News chegando, roda a vinheta produção. Rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça a sua inscrição no canal do Cereto. Participe do canal do Cereto, é de graça. Você não paga nada para fazer a sua inscrição. Inscreva-se no canal. Seja mais um youtuber espectador do canal do Cereto. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. Apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. E deixe o seu comentário. Eu leio todos os comentários. Amanhã tem live, hein? Depois do jogo tem live. Acabou a brincadeira, depois do jogo tem a live do Acabou a Brincadeira, Corinthians e Atlético Paranaense. Tem jogão pelo Campeonato Brasileiro às 19 horas. Tem jogão pelo Campeonato Brasileiro. E você acompanha em nome de Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Cereto. Aposta Ganha, aposte você também. E você que participou da promoção para ganhar uma camisa do Corinthians ou então R$500 em bônus de aposta, fique esperto porque amanhã sai o resultado. Amanhã eu divulgo o resultado, quem ganhou a camisa oficial do Corinthians, ou patrocinador, ou R$500 em bônus de apostas. Faça o cadastro aqui no Aposta Ganha e participe dessas e de outras promoções. Se você fizer o cadastro, você ganha R$5 em bônus para a próxima aposta que você fizer, tá bom? Bom, o Corinthians, antes de mais nada, antes de falar do time do Corinthians, eu quero trazer uma informação sobre o Anderson Daronco, porque o Wilson Luiz Seneme, que é o presidente da comissão de arbitragem da CBF, disse que o Anderson Daronco não será punido, ou seja, não terá suspensão para o Anderson Daronco. Ele disse que o pênalti foi um lance interpretativo. Cadê o Anderson Daronco aí? Que eu quero dar uma bronca, quero puxar a orelha do Anderson Daronco. Alô, Daronco? Tem a dó não, Daronco? Tem a dó, não tem vergonha na cara de marcar aquele pênalti? O Wilson Seneme, que é o presidente da comissão de arbitragem, disse que o pênalti foi interpretativo, que o lance é interpretativo, e disse mais, né? Disse que a decisão foi correta. É o fim do mundo, né? É o fim do mundo. Eu não sei o que é pior, se é o Daronco que conseguiu errar olhando o replay, ele foi para o replay e olhou o pênalti e conseguiu errar, marcando o pênalti, porque na hora do jogo ele não marcou, né? Na hora do lance ele não marcou. Volta para cá. Na hora do lance ele não marcou, né? Ele apitou, não apitou nada. Aí foi chamado pelo quarto árbitro, foi chamado pelo quarto árbitro para ver o que tinha acontecido. Foi lá, olhou o replay do lance e conseguiu errar, mesmo olhando no replay do lance. Nós mostramos o lance aqui ontem várias e várias vezes e mostramos que o Soteldo é que toca o pé do Bruno Mendes e não o Bruno Mendes que toca o pé do Soteldo. Ou seja, foi um erro clamoroso, foi um erro crasso, foi um erro absurdo, foi um erro vergonhoso do árbitro de vídeo do Anderson Daronco. Do árbitro de vídeo, que era o Wagner Highway, e do Anderson Daronco, que era o árbitro de campo. Foi um erro clamoroso. E aí vem a presidência da CBF, vem o presidente da CBF, em vez de punir o Anderson Daronco, ele diz que a decisão foi correta e que era um lance interpretativo. Aí não dá para acreditar mais na CBF, não dá para acreditar mais na credibilidade da Confederação Brasileira de Futebol em sua comissão de arbitragem. O Corinthians disse que vai pedir punição, mas o presidente da CBF, o presidente da comissão de arbitragem da CBF já disse que não vai ter punição. Então, é um negócio absolutamente lamentável. Bom,
Novidade na lateral do Corinthians. Renato fica ou não fica? Bidu será dispensado? Como é que ficam essas informações? A respeito, eu vou detalhar essas informações agora para vocês aqui no Cereto News. Primeiro, o Corinthians deve ter um lateral esquerdo inédito para o jogo desta quarta-feira, contra o Atlético Paranaense. O Fábio Santos está suspenso com o terceiro cartão amarelo e o técnico Mano Menezes obrigatoriamente terá que fazer uma alteração na posição. A substituição natural seria pela entrada do Matheus Bidu, né? Cadê o Matheus Bidu? Só que acontece que o Matheus Bidu, ele, revelado no Guarani, com passagem pelo Cruzeiro, não vem agradando ao técnico Mano Menezes e à sua comissão técnica. A reclamação é a mesma da época do Vanderlei Luxemburgo, que também dizia a mesma coisa. Ele dizia que o Bidu é um lateral muito ofensivo, que está acostumado a jogar com 3 zagueiros, no sistema de 3 zagueiros, mas tem dificuldades em jogar na defesa, na linha de marcação, na linha de 4 defensores, que é a linha que o Mano Menezes gosta de atuar, com 4 defensores, a linha de 4 atrás. O Bidu, inclusive, agora, e aí o bicho pega, e esta é a informação, principal informação é a seguinte: o Bidu, inclusive, deve ser colocado numa lista de jogadores negociáveis depois do Campeonato Brasileiro, já que ele tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2025. Então ele, ao contrário de outros jogadores que terminam o contrato no final do ano, o Bidu tem contrato até dezembro de 2025. E aí o Corinthians vai fazer o que com o Bidu? Vai colocar ele numa negociação. O jogador deve ser emprestado ou negociado em definitivo se houver uma boa proposta. Mas aí eu lhe pergunto, quem é que contratou o Bidu? Quem foi o gênio que contratou o Matheus Bidu? Se ele não servia para o Cruzeiro, já que o Cruzeiro negociou ele com o Corinthians, por que ele serviria para o Corinthians? Essa é uma pergunta. Se não servia para o Cruzeiro, por que serviria para o Corinthians? Aliás, o Mano Menezes indicou 2 laterais esquerdos para a próxima temporada, porque com a possível saída do Bidu e a aposentadoria do Fábio Santos, a prioridade do Corinthians para a próxima temporada é a contratação de 2 laterais esquerdos. Um deles é justamente o lateral esquerdo do Cruzeiro, que foi contratado para jogar no Cruzeiro no lugar do Bidu, que é o Marlon. O Marlon foi contratado para jogar no Cruzeiro no lugar do Bidu. E esse é um lateral esquerdo que o Mano Menezes está de olho, inclusive indicou para ser contratado no Corinthians. Outro lateral esquerdo que o Mano Menezes indicou para ser contratado no Corinthians foi o Santiago Montiel, do Argentino Júnior da Argentina. Já falamos a respeito, tem a confusão do Corinthians com... O Corinthians ainda não pagou o Fausto Vera, e aí não pagou o Argentino Júnior em relação ao Fausto Vera, tem toda essa confusão. Enquanto não pagar o que deve, não tem negócio em relação ao Santiago Montiel, mas isso é uma questão de negociação, é uma questão de negócio do futebol, é uma negociação de bastidores, e o fato é que o Corinthians vai atrás de 2 laterais esquerdos. Mas para o jogo contra o Atlético Paranaense, que é o que nos interessa, jogo desta quarta-feira, o Corinthians tem 2 opções para fazer a lateral, caso o Bidu seja mesmo preterido. Uma delas é o Bruno Mendes. O Bruno Mendes pode jogar improvisado na posição, tá? O Bruno Mendes pode aparecer improvisado na posição, embora não seja canhoto, ele vem atuando como lateral direito e pode até jogar por ali, ou até mesmo o Caetano, que também é zagueiro. E aí é a principal novidade, porque o Caetano, cadê o Caetano? Tá aí o Caetano. Caetano também é zagueiro, canhoto, mas pode jogar na lateral. Jogou de lateral esquerdo nas categorias de base do Corinthians. Conhece a posição. Deve ser o Caetano o escolhido para jogar na lateral esquerda. A possibilidade maior nesse momento é pela escalação do Caetano, tá? Esta é a possibilidade maior. Bom, no meio-campo do Corinthians vai ter outra novidade, outra alteração obrigatória, que é a entrada do Gabriel Moscardo no lugar do Fausto Vera, que também está suspenso
pelo terceiro cartão amarelo. Então, Gabriel Moscardo entra no meio-campo no lugar do Fausto Vera pelo terceiro cartão amarelo. O provável time do Corinthians, e aí é bom dizer que o Mano Menezes tem repetido o time titular. Ele já encontrou um time titular e dessa vez ele vai ter que mexer no time 2 vezes por causa da suspensão pelo terceiro cartão amarelo, porque senão o time seria esse aqui que eu vou mostrar com o Fausto Vera e com o Fábio Santos. E ele tem utilizado os jogadores experientes, né? O Mano Menezes acha que o momento não é para botar a molecada, que o momento é para colocar os jogadores mais experientes, com exceção dessa escalação que eu vou mostrar do Moscardo, que entra no lugar do Fausto Vera. Provável time do Corinthians no campinho para você: o Cássio, o Fagner, o Lucas Veríssimo, o Gil e o Caetano, o Maicon, o Moscardo, o Juliano, o Renato Augusto e o Romero e o Yuri Alberto, no esquema no 4-2-3-1, né? Então, Cássio, Fagner, Lucas Veríssimo, Gil e Caetano, o Maicon e o Moscardo, os 2 volantes, Juliano, Renato Augusto, os meias, Romero e Yuri Alberto, os atacantes. Aliás, sobre o Renato Augusto, né? Queria falar aqui sobre o Renato Augusto. Vale a pena trazer informações a respeito do Renato Augusto. Sobre o Renato Augusto, continua a indefinição sobre a permanência ou não do jogador para a próxima temporada. Não se sabe se ele vai ficar ou se ele não vai ficar na próxima temporada, se ele vai vestir a camisa do Corinthians na próxima temporada. O Mano Menezes disse que tem discutido isso internamente, né? Que a discussão é interna neste momento. O Mano não quer que vaze nenhum tipo de discussão a respeito de contratações ou lista de dispensas, que não é o momento de falar desse assunto agora, de contratações ou de lista de dispensas, ou de renovação de contrato, né? O Renato Augusto, ele está claramente incomodado com a situação. Ele já disse mais de uma vez que quer permanecer, mas que em algum momento ele terá que ouvir propostas de outras equipes. Até agora, veja só, até agora o Corinthians não conversou com o Renato Augusto sobre renovação de contrato. E só deve fazê-lo depois das eleições do clube, que é no dia 25 de novembro. Depois que acontecer as eleições do clube, é que o Corinthians deve conversar com o Renato Augusto. O Augusto Melo, que é o candidato da oposição, já disse que quer a permanência do Renato Augusto. Quer renovar o contrato do Renato Augusto, mas que estudaria um contrato de produtividade. Ele falou isso aqui, inclusive, no canal do Cereto, na entrevista que ele nos concedeu. Já o André Luiz, o André Negão, que é o candidato da situação, ele disse que vai esperar pela posição do Mano Menezes, para saber o que o Mano Menezes quer. Se o Mano Menezes quer que o Renato Augusto continue, ou se quer que o Renato Augusto saia, né? Eu, particularmente, acho que o Renato Augusto vai permanecer, que o Renato Augusto vai renovar por mais uma temporada. Outros jogadores têm o contrato encerrado também no final do ano e estão na mesma situação. O Juliano, o Fábio Santos, o Maicon, o Romero, o Gil, o Paulinho, o Bruno Mendes e o Juan Oliveira. O Paulinho terá o contrato renovado automaticamente, porque ele está machucado. Então ele tem o contrato renovado automaticamente até que ele deve ser até o meio do ano, provavelmente, até que ele se recupere. Então ele deve ficar pelo menos até o final do ano, até pelo menos o meio do ano. E o Renato Augusto fica, portanto, esse impasse, não sabe se renova, não sabe se fica. Você que está assistindo o canal do Cereto neste momento, você renovaria ou não com o Renato Augusto? Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto. Eu fiz essa enquete no último jogo e, para minha surpresa, a maioria disse que não renovaria com o Renato Augusto, depois da enquete do último jogo. O Renato Augusto que teve muitas dificuldades, né, para jogar esse ano por causa de problemas físicos. E então, será que o Renato Augusto, será que vale a pena o custo-benefício de ter o Renato Augusto como o meio-campista do Corinthians, o meia-armador do Corinthians para o ano que vem por mais uma temporada? Renovar o contrato por mais uma temporada? Eu acho que ele vai renovar por mais uma temporada. Mas quem define isso
é o Mano Menezes. O Mano Menezes é que vai decidir se o Renato Augusto vai ficar por mais uma temporada ou não. E você deixa o seu comentário aqui no canal do Cereto. Deixe o seu comentário, faça a sua inscrição aqui no canal do Cereto, inscreva-se no canal, é de graça. Você não paga nada. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença. Deixe o like bonito, rapaziada. Faz muito a diferença. Você que está nos assistindo agora, está nos acompanhando, deixe o seu like. E me segue nas redes sociais, @CarlosCereto no Instagram, @CarlosCereto no Twitter, tá certo? E agora você sabe, acabou a brincadeira. Deixa eu dar mais um recadinho. Seja